Você percebe a analogia? A gente está olhando para um quadro, nós estamos olhando para um quadro real de algo que viria, que seria muito espiritual, que é a ideia de sair do Egito e caminhar em direção à nossa Canaã. A questão é, como é que o Espírito Santo nos guia hoje, querido? Como é que ele faz isso hoje? E antes de começar a responder, eu quero destacar aqui duas situações que pode complicar um pouco o entendimento dessa questão. A primeira questão que eu quero colocar aqui, querido, é que ser guiado pelo Espírito Santo não significa que é o Espírito quem fará tudo por nós, tá? E que o nosso papel nessa jornada é apenas ser levado pelo Espírito Santo e a gente não tem que fazer nada. A gente vamos esperar pelo Espírito Santo nos guiando e a gente vai sendo levado. Não, não é bem assim, querido. A outra coisa é que não significa, ser guiado pelo Espírito também não significa que o Espírito Santo vai nos forçar, vai nos empurrar por esse caminho, tá? É como se a gente não quisesse, na verdade. Olha, não existe essa coisa, irmãos, de salvação contra a vontade do ser humano. Não, não, não é assim que o Espírito Santo age, querido. Ele não nos impele, ele não nos empurra. O que o Espírito Santo faz conosco para nos salvar é nos persuadir, sabe? É esse o processo. Ele nos convence da necessidade que nós temos de salvação. É assim que nós somos salvos. Alguém estava me perguntando como é que foi a minha salvação, a minha conversão, e eu estava falando assim, olha, minha conversão foi uma conversão muito diferente de tudo aquilo que eu já conheço, na verdade, porque eu não fui alcançado por Deus ouvindo uma pregação na igreja, ou por causa de um, sei lá, de um testemunho. Eu fui alcançado por Deus lendo a palavra de Deus, lendo as escrituras. Mesmo sem ir à igreja, eu li as escrituras em casa. Eu ganhei uma Bíblia de presente no final de um ano lá, e aí eu levei para casa, coloquei na estante, ela ficou 2 anos lá, de repente veio, aí começa o agir do Espírito Santo, né? O desejo de ler. E aí então eu comecei a ler as Escrituras. E foi lendo as Escrituras que eu fui persuadido, convencido da necessidade que eu tinha de um Salvador. É assim que o Espírito Santo faz. Não existe essa coisa de conversão forçada, irmãos. Quer dizer, a gente sabe que existe, né? Em algumas igrejas, as pessoas são forçadas, quase, né? E literalmente empurradas por algum irmão para frente para aceitar Cristo. Isso não é conversão, irmãos. A conversão acontece quando o Espírito Santo age na nossa vida de tal maneira que nós somos persuadidos a aceitar a Cristo. Há um texto nas Escrituras que aborda um pouco essa questão da direção do Espírito Santo, né? Quando a gente pensa no Salmo 32, versículo 8 e 9, lá o texto diz assim, observe a nuance do texto, olha, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Tá aqui Deus dizendo, é assim que eu dirijo a vida de vocês, é assim que eu guio vocês. Aí ele complementa dizendo, não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Sabe, o Espírito Santo nunca vai usar rédeas com o cristão, querido. Não é assim a maneira do Espírito Santo agir. O Espírito Santo vai todo o processo de salvação, de santificação se dá pela persuasão do Espírito Santo na nossa vida, tá? Pelo convencimento do Espírito. Ele vai usar uma palavra pregada, ele vai usar uma letra de uma música, ele vai usar o testemunho de alguém, ele vai usar o texto que você leu nas Escrituras ou algum livro que você. Ele vai persuadir você, ele vai te convencer da necessidade de mudança. E nós estamos precisando que o Espírito Santo atue nas nossas vidas, querido, tá? Mas vamos lá. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos? De maneira geral, significa que a nossa vida ela é conduzida, determinada e dirigida pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas essa resposta é muito generalizada, fica difícil de eu saber. Bom, eu vou te dar aqui um exemplo do como o homem natural ele é guiado, ele é dirigido. Talvez isso te ajude. Depois eu volto para mais detalhes a respeito de como o Espírito Santo nos guia, tá bom? Mas primeiro, eu quero que você olhe para a vida do homem, tá? Aí, se você já viveu longe do Senhor, você sabe como é que funciona. Mas eu quero te mostrar aqui, querido. Primeiro,
No nível mais baixo, o homem sem Deus, ele é guiado pelos seus próprios desejos. Ele se sente incitado a fazer alguma coisa e vai lá e faz. Ele é guiado pelos seus impulsos, pelos instintos, pelas cobiças, pelas paixões, pelos desejos, por tudo que há na sua estrutura física. E é assim que um homem natural, ele é guiado, tá? Ele é movido por impulso, ele é movido por instinto. Ele não raciocina muito bem. Eu estou falando aqui no nível mais baixo, tá bom? Isso aqui é quase como é um agir quase que animalesco do ser humano. Ele age por impulso, por instinto, por desejo, por paixões. Esses dias acordei com um pensamento, né, na mente. Como as nossas paixões nos impedem de viver para Deus a vida que Deus descreve nas Escrituras que a gente viva, né? Nós, é engraçado, irmãos, isso é engraçado e é lamentável, na verdade, que às vezes, mesmo como um cristão, nós sejamos governados pelas nossas paixões. O crente jamais deveria ser governado por suas paixões. Quem deveria governar a vida de um crente deveria ser o Espírito Santo. Mas existem irmãos que vivem um cristianismo tão pobre que eles ainda são. Se você pegar as escrituras e a opinião de Lloyd Jones e dos escritores, ele vai dizer: não, isso não é possível, na verdade. Mas é essa impressão que eu tenho de algumas pessoas, que elas são governadas por paixões. Elas não fazem aquilo que elas sabem que deve ser feito, que as escrituras orientam que façam. Ela faz aquilo que ela sente vontade de fazer. Biblicamente, isso é não ser cristão, irmãos, tá? Eu estou sendo aqui generoso e dizendo que há algumas pessoas que parecem que são governadas pelas paixões, tá? O homem natural, num nível um pouquinho mais alto, querido, ele pode ser guiado pela mente do mundo, tá? Isso acontece, irmãos, tá? Com a imensa maioria das pessoas. Por que elas são guiadas pela mente do mundo? Porque elas não pensam por si mesmas, tá? Elas fazem aquilo que todo mundo faz. Elas formam as suas ideias, mesmo as suas ideias políticas, tá? Por aquilo que leem no jornal, por aquilo que vê na televisão ou nas redes sociais. Essas pessoas guiadas pela mente do mundo, elas são guiadas pelos poderes que controlam a mídia. Aí eu estou falando de jornal, de televisão, de rádio, de rede social e tudo mais, sabe? Elas têm a sua vida governada por isso. O que ela compra não é o que ela precisa realmente comprar. O que ela compra é aquilo que ela viu na televisão que é bonito, que é interessante. É o que todo mundo está usando, sabe? Ela se veste não baseado na forma como ela gostaria, mas ela se veste baseado naquilo que ela está vendo na moda. Ela não é guiada pelo Espírito, ela é guiada, e eu estou falando de um homem do mundo, tá? Do homem sem Deus. Ela é guiada por aquilo que está em evidência. O corte de cabelo é o corte de cabelo da moda. A roupa é a roupa da moda. O celular é o celular da moda. Entende? É como se ela não tivesse razão, como se ela não tivesse consciência das suas próprias necessidades. Ela está vivendo uma vida emprestada. O homem natural, sem Deus. Esse mesmo homem, num nível um pouquinho mais elevado, tá? Ele é guiado pela sua razão. Aqui nós já estamos num nível já bem mais elevado. Mesmo que essa pessoa está guiada pela razão, e mesmo que isso seja bom, e é bom que o homem seja guiado pela razão, entretanto, querido, a razão do homem natural, ela não é suficiente para guiar um homem. E por que não? Porque o entendimento do homem, ele é defeituoso e incompleto. Ele não tem a mente de Cristo. Por melhor que seja, o seu entendimento, ele é defeituoso. Ele é incompleto. Só as Escrituras nos ensinam, de fato, a viver corretamente a vida de modo que agrade ao Senhor. Qualquer outro entendimento da vida é incompleto e é defeituoso. Então, por mais que o homem seja guiado pela sua razão, ele ainda vai estar errado. E, por último, querido, aqui no seu melhor nível, no patamar mais elevado que você possa dar ao homem natural, ele é guiado pela razão e pelo bom senso, né? Pelo senso comum. Mas ainda assim, isso não é suficiente. Não é. É por isso, querido, que o cristão, ele está numa posição e numa categoria que é completamente diferente da do homem natural.
ele não é conduzido pelos seus poderes naturais, mas em última análise ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Isso que caracteriza um cristão. Ele é conduzido, ele é dirigido, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, querido. Mesmo que ele faça uso da razão, tá? Mesmo que ele faça uso da razão, o que realmente guia o homem de Deus é o Espírito Santo. Isso não significa que o homem cristão ele é perfeito. A gente sabe que não é, tá? Todo mundo sabe que isso não é verdade. Mas ainda assim, querido, a essência daquilo que está conduzindo a sua vida é o Espírito Santo. Mas sim, como é que o Espírito Santo nos guia, irmãos? Primeiro, querido, o Espírito Santo nos guia por meio da sua palavra escrita, por meio das escrituras sagradas. Lembra lá dos judeus saindo do Egito? Havia uma nuvem escura durante o dia, uma bola de fogo à noite. Era assim que eles eram guiados. Hoje, nós somos guiados pela palavra de Deus. Tudo que eu preciso saber para viver uma vida que agrade a Deus é aprendido nas Escrituras. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito, ele é o Espírito da verdade. Lá em João 16:13 está escrito: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E aí segue o texto que eu não vou aqui expor, tá bom? É lógico, irmãos, é simples na verdade. Como o Espírito é o Espírito da verdade, segue logicamente que ele sempre nos guia em termos da verdade e em conexão com a verdade. E captar isso aqui, irmãos, é muito importante, tá? Porque assim como existe o Espírito Santo, também existem outros espíritos, que a Bíblia chama de maus espíritos, falsos espíritos. O Novo Testamento nos exorta, por exemplo, a provar os espíritos, a examinar os espíritos, a testar os espíritos. Por quê? Porque além do Espírito Santo que pode guiar o crente, existem outros espíritos também. Não há só o Espírito Santo para guiar. Existem outros espíritos que também podem influenciar a vida do ser humano. Então, queridos, eu devo compreender que além do Espírito, existem esses outros que estão tentando nos guiar. E o crente tem que ter muita razão. Eu vou repetir. Eu estou com um material para montar uma série de pregações sobre as ciladas do diabo. É a maneira como esses espíritos agem para nos guiar contrariamente à vontade e à direção do Espírito Santo. E como é que a gente pode diferenciar o que é verdadeiro e falso em relação a esse guiar? E a resposta aqui é que o Espírito Santo sempre nos guia em termos da verdade e seguindo o curso da verdade. Qualquer coisa que te afaste da verdade é qualquer outro espírito menos o Espírito Santo. E aqui é interessante uma coisa, irmãos, tá? Isso aqui não é só uma questão teórica. Você precisa entender. O que eu estou pregando a vocês, o que eu vou ensinar a vocês, não é só teoria, de forma alguma. E por quê? Porque, de maneira muito prática, o que nós estamos fazendo aqui é tentando saber se nós somos ou não filho de Deus, tá? E o meio pelo qual a gente pode saber se é filho de Deus e, portanto, estar seguro a respeito da salvação, é saber se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, saber se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo é algo muito prático, na verdade, porque isso tem a ver com a minha salvação, tem a ver com a minha vida, na minha relação com o Senhor, tem a ver com a minha eternidade, na verdade. E repito, querido, por que é tão importante saber que o Espírito Santo nos guia por meio das Escrituras, irmãos? Primeiro, eu cito dois motivos aqui, tá? Veja, quem nos guia é o Espírito Santo e ele faz isso através das Escrituras. E por que é tão importante saber disso? Por mais simples que seja. Porque existem acréscimos às Escrituras feitas, por exemplo, pelo catolicismo. Existe uma série de doutrinas católicas que foram acrescidas, né, acrescentadas às Escrituras deles, e eles dizem que isso se deu por meio da revelação do Espírito Santo. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista, mas eu não vou citar todas. A ideia de que Maria era virgem, sempre foi virgem, entendeu? A perpétua virgindade de Maria. A ideia da assunção de Maria ao céu. A ideia de Maria ser a mãe de Deus, é a rainha dos céus. O interessante é que rainha dos céus é um título dado
a um ídolo, a uma potestade lá no livro de Jeremias, né? A ideia do purgatório, entendeu? E também os acréscimos feitos dentro da própria igreja evangélica, né? Ou dentro do próprio evangelicalismo. Eu vou citar um caso só, querido, que é o arrebatamento preliminar dos santos. Essa é uma doutrina que é defendida muito hoje, principalmente muitas igrejas, né? Principalmente as igrejas pentecostais, neopentecostais, defendem muito a ideia de um arrebatamento preliminar, de que é o ensino de que haverá duas vindas de Jesus Cristo a esse mundo para buscar os seus santos. Ele virá buscar os santos de maneira secreta, né? Há um arrebatamento secreto, uma vinda secreta de Jesus, e depois uma vinda pública com todos os santos. Ó, eu peguei um pouquinho da história. Eu já falei muito sobre isso aqui. Essa história está ligada a um homem chamado Edward Irving, tá? A gente chama isso de Irvingismo ou Irvingismo, eu não lembro. É o nome que se dá para que a gente fala dessa que traz essa ideia do arrebatamento preliminar. Começou com eles. Depois foi associada a um homem chamado Derbe, inclusive até uma Bíblia desse cara, na verdade, tá? Mas eu peguei a origem da história. Essa doutrina aqui, ela tem a sua origem lá em 1830. Ó, observe a data, tá bom? A data, porque é muito importante isso. 1830. Isso aconteceu com uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão estática amplamente divulgada entre os círculos de Edward Irving, tá? Ele era o cabeça desse movimento. Nessa visão, ela descrevia uma vinda secreta de Cristo para retirar os crentes fiéis antes da tribulação, distinguindo esses crentes da manifestação gloriosa, distinguindo essa vinda de Cristo da manifestação gloriosa de Cristo após a tribulação, tá? Então a ideia é que o Senhor Jesus Cristo vai vir em duas etapas. Ele vem na primeira etapa buscar os crentes, depois ele vem com toda a igreja, né, na sua segunda volta pública. Essa primeira referência aqui, e escute isso bem, querido, essa é a primeira referência documentada a uma dupla vinda de Cristo, algo ausente em toda a literatura cristã dos 18 séculos anteriores. É uma doutrina que apareceu há 2 séculos atrás. Tá? Essa- Aqui, irmãos, é interessante, sabe por quê? Porque ela teve uma revelação. Se você olhar na história das heresias, das seitas, você vai perceber que praticamente todas elas começam com uma revelação. Se você pegar a história dos Mormons, começou com uma revelação. A Joseph Smith, se eu não me engano, teve uma revelação. O anjo apareceu para ele dizendo que em tal lugar havia as pedras da lei e tudo. Aí ele foi lá. Tá? Se você pegar a história, por exemplo, do Testemunho de Jeová, revelação. Do Adventismo, revelação. Você vai ver, é uma coisa impressionante isso. Um anjo aparece. O cara teve uma revelação. E aí começa uma, uma, uma seita, começa uma heresia, entende? Bom, a questão aqui, querido, é que quando a gente pensa em revelação, irmãos, eu preciso entender, querido, que o Espírito Santo ele só age em conexão com a verdade. Independentemente do que alguém possa dizer sobre uma visão ou sobre uma experiência que ele teve, se o ensino decorrente disso não se achar nas Escrituras ou não se conciliar com as Escrituras, ele deve ser registrado como falso. Qualquer uma pessoa, não importa se é um membro desconhecido da igreja ou se é um cara famoso na igreja, se a revelação que ele diz ter tido não for respaldada pelas Escrituras, pode dizer que é falso, porque de fato é falso, tá? É essa a ideia mesmo, sabe? Por quê? Porque tudo que o Espírito Santo revela é respaldado pelas Escrituras. E se não é respaldado, foi qualquer outro espírito menos o Espírito Santo. Bom, como é que o Espírito Santo então nos guia em conexão com a verdade? Agora chega a parte prática, tá bom? Primeiro, ele faz isso agindo em nossa mente. O Espírito Santo age na nossa mente. A verdade é chamada de letra morta para o homem natural. O que é letra morta? O homem não entende. Ele está vendo, ele está lendo, mas ele não entende aquilo que tá lendo, entendeu?
Lá em 1 Coríntios 2,14 diz, olha, a pessoa natural, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Irmãos, é muito simples saber se uma pessoa é crente ou não, entendeu? Ele aceita, e veja, aceitar as Escrituras como verdade não é só dizer assim, eu concordo, eu aceito que é verdade. Não, não, não. Isso aí qualquer um pode fazer, tá? Se qualquer... vai muito além disso, na verdade. Mas vamos lá para o texto, tá? Senão eu fujo do texto aqui. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu sei que isso é verdade, tá bom? Mas a- o homem natural não pode aceitar a verdade das Escrituras porque ele considera isso loucura e porque elas se discernem espiritualmente. Eu sei que isso é verdade, querido. A pergunta é, então como foi que eu criei na mensagem do Evangelho? Porque antes da conversão eu era um homem natural. E como um homem natural, eu não aceitava as coisas de Deus porque eu achava que isso era loucura. Eu não entendia porque o discernimento dela é espiritual, eu não tinha esse discernimento. Então, como foi que eu criei na mensagem do Evangelho? Como foi que você se tornou cristão? E a resposta, querido, vem aqui no versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Lá ele diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Como foi que você entendeu o Evangelho? Foi porque o Espírito Santo te revelou. Foi porque o Espírito Santo abriu o teu entendimento. Versículo 10, agora o 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, a maneira como alguém crer no Evangelho se dá porque o Espírito Santo está guiando ele, abrindo o entendimento dele, para que ele entenda aquilo que está ouvindo, né, e aceite isso como palavra de Deus. Sem esse agir do Espírito Santo, querido, não há salvação na vida de ninguém. Tá? É por isso que a gente tem que ter muita consciência na hora de pregar o Evangelho e não querer forçar a barra, constrangendo alguém a se converter, forçando a barra para que ele aceite Cristo, ou tentando emocionar ele, trazendo ele pela emoção, ou fazendo promessas miraculosas, tentando atrair a pessoa para Cristo, porque você pode até trazer a pessoa aqui, ela pode até dizer que aceita Cristo e faz uma oração contigo, mas ela não nasceu de novo, porque você está tentando fazer isso por meios naturais, mas não é possível, querido, porque o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus porque elas são loucura para ele. Só o Espírito pode, de fato, abrir o entendimento de alguém, querido, para que ela, de fato, não só aceite, como creia na mensagem do Evangelho. Bom, quando nós falamos sobre o fato de sermos guiados pelo Espírito Santo, querido, a tendência de algumas pessoas é começar a pensar em visões e essa coisa toda que está todo mundo acostumado, né? Ah, Deus me revelou, ah, Deus apareceu para mim, ah, Deus me falou comigo num sonho. A gente pensa em guiar dessa forma. Irmãos, esqueça um pouco isso, querido. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não possa fazer isso, tá? Eu só estou dizendo que hoje, o comum hoje das pessoas é achar que ser guiado pelo Espírito Santo, talvez você pense assim, pastor, mas eu não sou guiado pelo Espírito Santo, porque eu não tenho revelação, não tive visão, visagem, eu não vi. Ei, esqueça um pouco, querido. A questão vital, a questão fundamental aqui é: o Espírito tem iluminado a tua mente? Ah, pastor, mas iluminado sobre o quê, pastor? Primeiro, sobre Deus. É o Espírito Santo, querido, e é obra dele nos ensinar e nos guiar à verdade concernente a Deus, o Pai, como ele se revelou em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Esse é o grande tema da Bíblia, querido, e é o Espírito Santo que nos guia e nos ilumina a respeito de Deus. Ele ilumina a nossa mente para que a gente creia em Deus. Eu tenho citado muito isso, né? 90% da população brasileira diz crer em Deus, mas essa é uma crença intelectual. É uma crença que não tem utilidade, tá? Que não conduz a uma transformação, que não conduz o ser humano a um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, é uma crença que não tem muita utilidade, querido. Não é desse tipo de crença que eu estou falando aqui. Eu estou falando da obra do Espírito Santo
que abre o nosso entendimento, que ilumina o nosso entendimento e nos leva a conhecer Deus, a entender, a compreender, a aceitar, a crer em Deus como nosso Pai, tá? Depois, o Espírito Santo também, querido, ele ilumina a nossa mente a respeito da nossa alma, sabe? E das nossas necessidades. Eu vou explicar isso para você, tá? A ideia aqui, querido, é que é o Espírito, a Bíblia já diz isso, né? É o Espírito que nos convence do pecado. É obra do Espírito Santo nos levar à convicção de pecado. É obra do Espírito Santo nos habilitar a compreender a nossa pecaminosidade, a nossa alienação de Deus, a nossa condição de perdidos e nos levar a ver, querido, que nós merecemos condenação e castigo. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Veja, eu tenho receio com a mensagem evangelística hoje do amor de Deus, porque eu não acredito que ela seja suficiente ou material suficiente para o Espírito Santo convencer um homem do pecado, entende? O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas essa mensagem muito adocicada, essa mensagem muito moderna, né? Essa mensagem antropológica voltada para o homem, centrada no homem, que fala das necessidades do homem, mas não do seu estado pecaminoso. Ah, irmãos, eu tenho dificuldade de acreditar que as pessoas são salvas ouvindo isso, tá? Porque o Espírito Santo, ó, veja, um critério fundamental, imprescindível à salvação é o arrependimento. E o arrependimento ele é produzido quando o Espírito Santo nos convence da nossa pecaminosidade, da nossa condição de perdido, da necessidade que nós temos de um Salvador. Foi o que Deus fez comigo, foi o que o Espírito fez comigo. Quando eu estava lendo as Escrituras aí na minha casa, sem ir para uma igreja, sem congregar, sem nada, apenas lendo as Escrituras, lá no Velho Testamento, eu lembro demais, irmãos. Li Gênesis, foi tranquilo, a história de Gênesis ali, muita coisa interessante, bacana, algumas coisas emocionantes, mas quando eu cheguei em Êxodo, Levíticos e Números, aí o negócio desandou, irmãos, sabe? E eu posso dizer a vocês, eu fui convencido pelo Espírito Santo, sem ouvir uma pregação, sem ir a uma igreja, eu fui convencido pelo Espírito Santo da minha pecaminosidade. Se tem uma coisa que eu tinha consciência naquela época, era da minha pecaminosidade. E quem fez isso foi o Espírito Santo através da palavra. Então eu tenho muita dificuldade, irmãos, de aceitar a ideia de conversão sem que haja arrependimento, sem que o Espírito nos convença. Eu pergunto, eu já perguntei isso para os pastores amigos meus, né? Pastor, me diga uma coisa. Será que é possível um homem que está lá na igreja, lá, uma mulher chegou na igreja lá, aí ele ouviu uma mensagem sobre finanças, né? E que se ele trouxer uma oferta generosa, Deus vai abençoar. Se ele... E aí, de repente, lá no final da mensagem, o pastor faz um apelo: ó, se você quer que Deus mude a tua vida, entregue a vida para Jesus Cristo. Se você quer que ele te tire dessa situação que você está vivendo e que ele te faça um homem próspero, venha e aceita Jesus Cristo, que ele vai mudar a tua vida. Irmãos, eu tenho muita dificuldade para acreditar que isso possa ser uma ferramenta que Deus vai usar dessa pregação para salvar. Por quê? Porque esse tipo de mensagem não produz arrependimento, não gera arrependimento. O que o homem pensa é o seguinte: bom, eu estou na pindaíba, estou no vermelho, precisando sair dessa situação, precisando melhorar minha condição financeira. O pastor está dizendo que se eu aceitar a Cristo, ele vai mudar a minha vida financeira, então eu vou lá. Mas o que ele veio? Ele veio pensando: Cristo é aquele que vai mudar a minha condição financeira. Onde é que há arrependimento nesse negócio, irmãos? Não há. E aí as minhas dificuldades de crer nessas coisas, sabe? Quando você pensa no homem natural, querido, ele vai andar na contramão disso. O homem natural não gosta da ideia de saber que ele é um pecador, de que ele merece o inferno. Irmãos, só o Espírito de Deus para nos convencer da nossa condição de perdido, da nossa condição pecaminosa. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que pode levar um homem a entender e aceitar que ele merece ser condenado por Deus. Não há outra explicação para isso, querido. É o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa é convencida do seu pecado, isso significa que ele é filho de Deus, porque o Espírito está agindo na vida dele.
Também é verdade, querido, que o Espírito Santo nos leva a conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer a pessoa e a sua obra. Ah, irmãos, novamente, essa pregação de hoje, irmãos, me deixa assim um pouco triste, sabe? Às vezes irritado mesmo, porque nós não estamos dando às pessoas, querido, oportunidades para conversão. O que nós estamos fazendo é querendo atrair as pessoas para a igreja, lotar a igreja, os bancos da igreja, talvez pensando no status que isso possa dar, talvez pensando no aumento do caixa, mas não há uma preocupação com o estado da alma humana, sabe? Não há uma preocupação com a eternidade daquela pessoa. Por isso essa pregação fajuta que nós temos por aí hoje, querido. Por isso que as pessoas não mais chamam os outros ao arrependimento. É muito raro você encontrar uma mensagem que chame a pessoa ao arrependimento, irmãos. Não há mais isso. São poucos os púlpitos no Brasil que trazem uma mensagem nesse sentido. Por quê? Não é atraente, não dá público, não lota a igreja. Vocês podem ter certeza disso. Só o Espírito Santo, irmãos, consegue iluminar a nossa mente de tal maneira que eu estava aqui há pouco, né, orando. Gente, o texto diz, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, é mais ou menos assim, olha, tende em vós a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Porque mesmo ele sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto diz que Cristo se esvaziou, tornando-se servo, fazendo-se semelhante a homens. Pense nas implicações disso. Por um minuto que seja, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Cristo deixa o céu, o seu trono de glória, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, a adoração que lhe era devida naquele lugar, e ele desce desse lugar, ele sai desse lugar de glória e ele vai para o ventre de uma mulher. Isso é se esvaziar, irmãos. Ele abriu mão, ainda que temporariamente, ele abriu mão da glória, do poder, da majestade, da adoração e se faz um feto. Eu estava pensando sobre isso, meu Deus. Ele sai de um lugar, não há lugar de glória, não há nada nesse mundo, não há nenhum império, nenhum rei, nenhum nada, não há nenhum presidente, nem ninguém nesse mundo consegue sequer imaginar a glória do Senhor Jesus Cristo na eternidade. No entanto, ele deixa tudo isso e se coloca numa posição, querido, de um feto. Você consegue pensar na fraqueza, uma queda de Maria poderia matá-lo. Irmãos, é descer muito, querido. Mas ele fez isso. E nós somos chamados a acreditar nisso. Que o Deus criador de todo o universo estava no ventre de uma mulher. Se Deus quiser, essa será o tema de uma pregação na próxima celebração de célula. Eu vou abordar esse texto aqui, irmãos, porque ele é de uma grandeza, é uma coisa assombrosa o que esse texto diz. Um homem natural nunca, jamais conseguiria crer em algo desse porte, irmãos. Mas nós cremos. E por que nós cremos? Porque o Espírito Santo nos iluminou. É por isso, querido. Em 1 Coríntios 2, Paulo declara que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu aqui, no caso, a sabedoria de Deus. Porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Ele está falando das autoridades, querido, dos homens mais sábios, mais entendidos, mas nenhum deles conheceu a sabedoria de Deus. Porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado Jesus.
Não adianta o conhecimento, a sabedoria desse mundo, a riqueza desse mundo, a glória desse mundo. Só o Espírito pode abrir o nosso entendimento. E, de igual modo, querido, os príncipes desse mundo moderno também não sabem nada de Cristo. Eles são completamente ignorantes. Mas aí o texto diz que o Espírito, né, nos veio sobre nós, não os guiou, não os iluminou, mas, no entanto, querido, ele guiou a mim e guiou a você, sabe? É por isso que nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Somente os filhos de Deus sabem que Jesus é Filho de Deus e que acredita. Escute, querido, escute. Não é uma crença intelectual. 90% das pessoas dizem que creem em Jesus Cristo, que ele é Filho de Deus, tudo. Mas essa crença não os move a nada. Então, essa crença não é válida. Só o Espírito pode habilitar o homem a fazer isso. Sabe um dos textos que eu mais gosto na Bíblia? Atos 16, 14. O texto diz: Paulo está em Filipos pregando a um grupo de mulheres. Aí o versículo 14 diz assim: uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela ouvia a pregação de Paulo, tá? O Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. É assim que Deus faz, querido. É dessa forma que Deus salva o ser humano. Sem essa ação de Deus, sem essa ação do Espírito Santo na mente, no coração do homem, nunca haverá salvação. Não adianta, querido, esses apelos prolongados, emotivos, esses apelos constrangedores, nada disso funciona, querido. Você pode até tirar a pessoa do banco, arrancar ela do banco, trazer ela para cá, mas não haverá mudança, não haverá salvação, porque a salvação ela é obra exclusiva de Deus. É o Senhor que nos guia sobre o quê? Ele também nos guia, querido. O Espírito Santo também nos guia em nossos corações e em nossos desejos. Filipenses 2, 13 e 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Agora observe, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Eu já falei muito sobre isso, irmãos. Você está ali fazendo alguma coisa e do nada surge uma vontade de orar. Não tenha dúvida, irmãos, é o Espírito Santo te guiando. Você está ali assistindo, conversando com alguém, eu não sei, e aí você lembrou das Escrituras. Meu Deus, eu não li. E você pode ter certeza. E é isso pode, esses exemplos podem ser se multiplicados. Você pode ser levado a orar por alguém, a falar com alguém, né? Sei lá, os exemplos vão se multiplicando. É Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar, querido. E aqui, por último, o Espírito age também sobre a vontade, tá? E interessante que o Espírito Santo age na nossa vontade, persuadindo a nossa vontade. Olha, aqui é uma coisa interessante. Efésios 3,16. E peço a Deus que da riqueza da sua glória e por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Aqui, o texto aqui é de Paulo aqui, querido, fala do homem interior, do Espírito agindo no nosso homem interior, na nossa vontade, na nossa determinação para viver a vida cristã. É obra do Espírito Santo, querido. Essa busca por querer conhecer Deus, esse desejo por conhecer Deus, para viver para Deus, a vontade de congregar, a vontade de adorar, a disposição para adorar, a disposição para viver em santidade, tudo isso, irmãos, é fruto da obra do Espírito Santo na nossa vida. Se ele tem agido assim, querido, você pode descansar tranquilamente. Se você crê realmente em Deus, se você crê realmente no Senhor Jesus Cristo, se você tem consciência, né, de que o Senhor te livrou da escravidão do pecado e ele te deu vida, isso é obra, isso é sinal de que o Espírito Santo está te guiando. Não tem a ver exatamente aqui com ter uma revelação, alguma coisa dessa natureza.
tem a ver com o Espírito Santo atuando em nós por meio da palavra e nos dirigindo. Ele nos convence por meio da palavra. Você vai ouvir uma palavra e vai ser confrontado. É o Espírito Santo te confrontando, sabe? É o Espírito Santo atuando no teu coração, te persuadindo a mudar uma área da tua vida, a corrigir outra área da tua vida. É Ele que faz isso sempre por meio da palavra, da leitura, da pregação. É o Espírito Santo que age. E é assim o seu modo natural de nos guiar e de nos conduzir na nossa caminhada cristã.